Muito bem, turma. Boa noite. Sejam bem-vindos, né? Começando nossa aula, dê um like para a saúde. Deixa um like aí, né, turma? Para a saúde. Vamos compartilhar aqui a nossa aula hoje. Vamos falar dos nossos rins, tá? Movimentando esse canal Educação, movimentando a sexta etapa da EJA. Nós vamos falar sobre os rins, tá bom? A importância do cuidado dos nossos rins. E eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido, né? Beba mais água, tome chá ou suco de folha de carambola, né? Quebra-pedra, né? Chá de quebra-pedra, é muita coisa, né? Que os nossos antepassados, né? Nossos avós costumavam falar e tomar para aliviar as famosas dores, né? Renais, dores de pedras nos rins. Já ouvimos muito falar sobre isso, né? É bem verdade, turma, que a principal forma de se evitar pedras nos rins é você beber bastante líquido, tá bom? Beber muito e não evitar, né? Não evitar você ficar bebendo água. E eu até gosto muito de falar para vocês sobre essa história de fazer dieta, que tem muita gente que pensa que fazer dieta é não beber água. Não vou beber nem água, porque eu não quero, né? Estou fazendo dieta. Gente, não se faz dieta de água. Jamais, né? Jamais. A água tem que ser sempre, né? Você precisa manter essa hidratação, a água é fundamental. Inclusive, quem está fazendo dieta deve beber bastante água. Quem não está fazendo dieta deve beber bastante água. Quem está sentindo sede deve beber bastante água. Quem não sente sede deve beber bastante água. Então não brinque não, todo mundo deve beber, né, bastante. Então, turma, a gente vai levando aí a nossa aula na sequência, falando aí do nosso sistema urinário, da formação da urina dentro dos nossos rins. E aí, a gente vai lembrar vocês, né, desse carocinho de feijão que nós temos chamado rins, tá certo? Nós temos aqui o nosso parzinho de rins, né? Os rins são dois órgãos do sistema urinário relacionado com a filtração do sangue, tá? E a formação da urina. Essa substância, que é rica em produtos em excesso e tóxicos ao organismo, é produzida mais precisamente na região dos néfrons, que são as estruturas funcionais dos rins. Então, aquele corte que nós vimos na aula passada, mostrando a estrutura, né, do nosso rim, mostrando a formação da urina lá dentro do rim. Então, essa urina ela é formada mais precisamente na região dos néfrons, que é a estrutura funcional do nosso rim. Agora, eu quero perguntar para vocês, aí em casa, aí na escola, aí na sala, aí do outro lado da telinha, qual é a cor da urina de vocês? No geral, no dia a dia, qual é a cor da urina de vocês? Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 ou número 7? Eu sei que pode ser que algumas imagens, né, tenham alguma dissonância aí, mas vocês vão considerando o que vocês acham, tá bom? Vou deixar aqui um minutinho na tela para vocês colocarem aqui no chat. Vão me dizer, tia, a minha urina normalmente é na cor 4, é na cor 3, é na cor 5, é na cor 7. Meu pai amado do céu, é na 1. E já já eu vou voltar para a gente discutir, tá bom? Essa informação sobre a cor da urina, beleza? É só um minutinho, vê aí rapidinho que já já tô voltando.
aí, turma? Qual é a cor da sua urina? Então, normalmente, toda urina pela manhã, tá bom? A primeira urina do dia é mais concentrada, porque dependendo do último horário que você bebeu a água, que não deve ser tarde, tá certo? Até porque a nossa bexiga ela continua funcionando quando a gente dorme, então os nossos rins, né, continuam filtrando o nosso sangue, então essa urina ela vai ficar mais concentrada. Ficando aí, turma, oscilando aí entre a cor 3 e a cor 4, que é normal, tá certo? É natural. Mas no decorrer do dia, nós devemos nos hidratar e essa urina ela vai clareando, tá certo? Então, à medida que nós vamos bebendo água, passando o dia, então a nossa urina ela vai ficando entre a cor 2 e a cor 3, tá certo? Se a sua urina da cor 4 vai passar para a cor 5, 6 ou 7, você está altamente desidratado, ou pode ter traços de sangue, ou pode, então não é normal. Da mesma forma que essa urina estando transparente demais, você está bebendo água demais, tá? Então não há necessidade de você beber tanta água assim. O certo é você se hidratar, beber. Naturalmente, nós deveríamos beber pelo menos 2 litros de água por dia, no mínimo. Mas nós, né, Júnior, que não somos cactos, pelo menos 4 litros. São 2 de manhã e 2 de tarde e de noite, né? Que toda hora é hora de beber. Toda hora é um copo. É verdade, gente. Toda hora a gente tem que beber água, né? Brincadeira não. Tá muito quente e a gente precisa se hidratar. Então, naturalmente, a nossa urina ela deve ser ao longo do dia entre a cor 3 e a cor 2, tá bom? Então, eu botei aqui para vocês. A cor normal da nossa urina é a cor amarelo claro, tá bom? Então, nós temos a cor vermelho, que não é normal, marrom, âmbar, né? E a amarelo claro. Então, dentro dessa apresentação, né, de cores, nós temos aqui a cor amarelo claro, que vai representar a cor normal da nossa urina. Tá bom, turma? Ok? De boa para vocês? Tranquilo? Deixa o like aí, né? Agora, fiquem atentos, né? Por que a gente tem que ficar atento aqui à cor da nossa urina? Vocês vão ver que quando ela tá vermelha, né? Ou muito escura, quer dizer que você está muito desidratado, muito desidratado. Então, é uma urina muito escura, tá? Muito desidratado, já passa do que já é ruim, né? Essa de amarelo escuro já é uma desidratação. E aqui, as 3 primeiras cores a gente entende como hidratado, né? Uma urina já mais clara, porque você está abastecendo ali a sua urina de líquido. E mantenha-se hidratado, seus rins vão agradecer. Beba no mínimo 2 litros de água por dia. E lembre-se, não espere ficar com sede, tá? Quando você está com sede, você já está desidratado, tá bom? Então, quando você fica com aquele aspecto de garganta seca, de boca seca, sedento por água, quer dizer que você já está desidratado. E atentai-vos, né? Espuma na urina é normal? Você urinar e perceber que a urina tem espuma, é normal? O que vocês acham? Eita! A menos que tenha um desinfetante, né? Um sabão lá dentro do vaso. E aí aconteça uma mistura, né? Porque às vezes pode acontecer. Você vai ficar louco. Meu Deus, que espuma é essa? A professora disse. Fique atento, tá bom? É só urina. Por quê? Fazer a espuma na urina não é normal. É um sinal de proteína na urina. E não é normal termos
proteína na urina, tá bom, turma? Pode indicar aí uma doença renal. Então, naturalmente, tá? Na urina não pode ser eliminado proteína, tá bom? Então, quero perguntar para vocês. Você sabe como é que acontece a formação da urina? Depois desta aula, depois dessas informações, né, que nós trouxemos, eu quero saber, vocês sabem como é que acontece se eu perguntar na aula, se eu pedir para vocês explicarem aí na sala de aula, para a nossa professora, para os amigos de vocês, para a família de vocês, como é que acontece a formação da urina? Vocês vão saber na ponta da língua me dizer? Sim, né? Com certeza, né? É isso aí, né? E aí? Pois muito bem. Show de bola. Pois é assim, né? Vamos lá. Aqui, turma, nós temos a formação da urina acontecendo, né, resumida nessa imagem. No número 1, nós temos acontecendo o processo de filtração, tá certo? Que acontece, turma, na cápsula de Bowman, tá? E aí, logo depois, a gente vai ter o processo de reabsorção acontecendo aí na parte do glomérulo, nos glomérulos renais, saindo, passando pelas arteríolas aferentes e eferentes, né? E logo depois, no número 3, a gente tem o processo de secreção aí, e depois o de excreção, que é a eliminação, né? Que nós chamamos já o processo das toxinas sendo retiradas do nosso corpo através da urina, tá bom? Então, aqui é um resumo do que a gente falou. E aí, eu coloquei para vocês essa imagenzinha mostrando aí como é que vai acontecer esse processo de eliminação, tá bom? Todos os processos, todas as etapas de extrema importância e todo esse processo acontecendo na parte dos néfrons, tá bom? E vem aí, mais uma perguntinha para saber se vocês sabem o que é pedra nos rins. E aí, onde vocês moram, onde vocês vivem, onde vocês estudam, vocês sabem o que é pedra nos rins? Já ouviram falar? Quem aí já ouviu, já sentiu, ou alguém falou que já teve pedra nos rins? O que foi que falou? Falou que é bom? Falou que não dói? Falou que fica bom rápido? Eu já ouvi falar, né? Nunca senti, graças a Deus. Tenho fé em Deus não passar por essa, mas já teve um professor nosso aqui do canal Educação, né? Que teve pedra nos rins e ele disse que homem é homem quando tem pedra nos rins. Deve ser. Hã? Aí sim, aí é certeza. Passou por isso, então é macho mesmo, né? Professor Luiz Romero que conta que teve uma crise de pedra nos rins, que ele foi lá no outro mundo e voltou, né? Literalmente. Então, turma, o que é, né? Pedra nos rins. Vocês já ouviram falar em pedra nos rins? Os cálculos renais, né, turma? Quando alguém falar de pedras nos rins, nós também entendemos e conhecemos por cálculos renais. Os cálculos renais são grãos ou pedras que se formam por causa da cristalização de certos sais minerais concentrados em nosso organismo. Eles alojam-se nos rins, nos uréteres ou na bexiga e causam dores agudas. É preciso beber muita água. Então, turma, essas pedras, né, que a gente chama, esses cristais, eles vão se formando e eles vão ficando lá nos rins, na região dos cálices menores ou maiores, que é lá naquela formação da urina. Como pode descer? Chega a dar um fino, né? Uma dor fina. Na região dos uréteres, que são extremamente finos e delicados, ou ainda podem também ficar ali na região da bexiga, né? Então, eles causam dores agudas, né? Insuportáveis mesmo. A dor
fina. E quando a pedra for grande e não puder ser eliminado pela uretra, é preciso fazer uma cirurgia ou um tratamento adequado para quebrá-la, né? Às vezes a pedra é grande e você toma uma medicação para tentar diminuir essa pedra, diminuir a dor, ou fazer com que essa pedra seja eliminada. E, turma, quem já passou pelo processo de eliminação de uma pedra, diz que não tem coisa ruim não, viu? Ouvi falar, né? Então, é preciso fazer uma cirurgia quando essa pedra não conseguir ser eliminada. Quando ela for tão grande, então é preciso fazer a cirurgia ou um tratamento com mais medicamentos para poder ser eliminada da forma adequada, tá certo? Então, anotem aí, certo? Façam as perguntas de vocês, tirem dúvidas. Vou deixar aí 2 minutinhos enquanto vocês façam print, ou copiam, ou perguntam o que que é pedra nos rins, se deu para entender, tá? Como é que acontece e já já estou de volta.
Partiu, gente? Muito bem, né? E aí, vocês gostaram de aprender sobre pedras nos rins? Deu para aprender, né? Olha aqui, turminha. Aqui é a imagem que a gente viu anterior, certo? Nessa figura aqui da formação da urina. Aqui eu coloquei para vocês o processo de filtração, reabsorção, secreção e excreção. O processo de secreção é diferente do de excreção, tá certo? Então vamos lá, o de excreção já é a eliminação. Para entender a formação da urina, devemos compreender primeiramente a estrutura de um néfron, certo? Então, aqui, como eu falei para vocês, é a estrutura de um néfron. Copiou? Júlia. Estou pedindo ajuda aos universitários, né? Muito bem, obrigada de nada. Certo? Então, para isso, a gente precisa primeiro compreender a estrutura do néfron. Ele é formado basicamente pelo corpúsculo renal e pelo túbulo néfrico, que é composto pelo túbulo proximal, a alça néfrica, túbulo proximal, a alça néfrica, a alça de Henle, cadê você? E o túbulo distal. E observe aí na figura, né? Essa última porção desemboca na região do ducto coletor. Então, toda essa figura é mostrando aí, né, o corpúsculo renal e o túbulo néfrico. E aí, turma, é nessa regiãozinha, lá na parte superior, no corpúsculo renal, que encontramos um enovelado de capilares. São os glomérulos, tá bom? Esses capilares onde fica o sangue, certo? Onde o sangue é filtrado, onde o sangue entra sujo, cheio de impurezas, e sai limpo, né? Ele sai filtrado. Então, nós chamamos de a região dos glomérulos, inseridos no interior de uma expansão da cápsula de Bowman ou cápsula renal. Cadê você? Pronto. Certo? Dentro dessa cápsula. E aí, é nesse local que o sangue passa por um processo de filtração e um filtrado semelhante ao plasma passa para o interior da cápsula. Esse líquido diferencia-se do plasma por não possuir normalmente proteínas. Então, quando há proteínas dentro dessa região, dentro dessa cápsula, ela vai ser eliminada na urina, o que não é normal. Quando é eliminado, não é para possuir proteínas. Quando elimina proteína, a urina sai com um aspecto de espuma, e que não é normal, porque não é natural. Dentro desse processo, as proteínas, elas não devem ser eliminadas. E aí, gente, o filtrado, ele vai passar, então, pelo túbulo néfrico, certo? Nessa imagenzinha aqui não vai ter o túbulo néfrico, mas vai ter aqui embaixo, né, o túbulo proximal e distal. E aí, é nesse local que vão ocorrer a reabsorção dos aminoácidos, da glicose, dos íons, né, sódio, potássio, da água e possíveis proteínas, né, que também são absorvidas, bem como a devolução dessas substâncias para o sangue. E em diabéticos, por exemplo, a glicose, que pode apresentar-se em grande quantidade, vai acabar não sendo observada sua total reabsorção. Então, é nesse caso, né, por ter grande quantidade de glicose, que os diabéticos vão eliminar glicose na urina, o que é chamado de glicosúria. Então, os diabéticos, eles têm muitos, né, diabéticos. Eles bebem muito, eles urinam muito, né? Eles sentem muita sede, eles sentem muita fome,
Então, por conta desse aumento da glicose no sangue, é tanta glicose que o corpo não absorve tudo e ainda elimina na urina o que é possível ser detectado, né? Formando aí a glicosúria. Então, é no túbulo néfrico também que ocorre a adição de algumas substâncias ao filtrado, tais como substâncias produzidas no metabolismo da célula, drogas e medicamentos. Esse processo recebe o nome de secreção. Então, quando algumas substâncias também são adicionadas ao que já foi filtrado, é chamado de secreção. Então, sendo assim, nós temos essas três etapas que fazem parte do processo de formação da urina: filtragem, reabsorve e depois secreta, né? Então, filtra tudo que tem dentro do sangue, né? Do líquido, e depois reabsorve o que é necessário, reabsorve sais, minerais, íons, água, proteína, glicose, aminoácidos, e depois secreta, elimina o que não é mais preciso nem necessário. Agora eu botei para vocês uma grande curiosidade, né? Como eu falei para vocês, os rins produzem aproximadamente 2 litros de urina por dia. Por isso, é importante que nós também que a gente beba pelo menos 2 litros de água por dia. Já pensou? Se o nosso rim vai eliminar 2 litros de urina e a gente não bebe tudo isso, né? Não repõe, que nem é muito, viu, minha gente? 2 litros de água, né, Júnior? Até meio-dia já foi. Então, os rins produzem aproximadamente 2 litros de urina por dia, atuando como um filtro natural do corpo humano, já que filtram mais de 200 litros de sangue por dia. O sangue circulante dentro do nosso corpo, turma, é mais de 200 litros. Os rins são um dos órgãos mais importantes do corpo humano, e isso é demonstrado pela quantidade de sangue que passa por eles a cada minuto. Então, nossos rins conhecem cada gota de sangue que tem no nosso corpo. Se tem um órgão que conhece bem, né, são os nossos rins. Beleza, turma? E o dia 9 de março é conhecido como Dia Mundial do Rim, tá bom? E é possível também que a gente possa doar, tá bom? Quem aí é doador de órgão, ou quem não é doador de órgão, né? Mas já deve ter ouvido falar que é possível a gente fazer a doação de um rim. Talvez, se algum familiar seu precise, né? Ou houver a necessidade, então você pode fazer o estudo, né? É feito o estudo de compatibilidade, se é possível. E aí é feita a cirurgia, normalmente entre pais e filhos, ou entre irmãos. E aí aquela pessoa que precisa vive muito bem com o rim que foi doado pelaquela pessoa da sua casa, né? Da sua família. E eu pergunto para vocês, como se formam as pedras nos rins? Olha aí, minha gente, as pedrinhas, né? De nada. Só que não, né? Como se formam as pedras nos rins? Vocês já ouviram falar? Né? Eu falei para vocês ali anteriormente. Então, as pedras, né, elas se formam, também são chamadas de cálculos renais. E elas são formadas pelo acúmulo de certas substâncias. Pode ser por acúmulo de cálcio, ácido úrico, oxalato, né, que é um sal, ou uma cistina, que é um aminoácido, e dentro dos rins ou nos canais urinários. É importante ressaltar que esse problema ocorre principalmente em quem tem um defeito no metabolismo, provocado por hereditariedade. Portanto, gente, oh meu Deus, oh defeito, né? Oh meu pai do céu, se a sua avó, o seu avô, o seu pai, a sua mãe, alguém teve problemas de pedras nos rins, muito provavelmente
há predisposição para você também desenvolver, viu? Então, há essa situação de predisposição para que possa se desenvolver as pedras, porque o seu organismo excreta em excesso essas substâncias que vão ali se acumulando. E como eu disse para vocês, essas pedras, esses cristais, né, essas substâncias, elas vão se acumulando ali na região das pirâmides, tá? Nos cálices menor, maior, ou podem também descer ali pela região da uretra, né, dos ureteres. E aí, turma, olha aí a pedrinha lá, a pedrinha rolando, né? E diz que aqui é dor, minha gente. Quando essa pedrinha resolve descer, ninguém sabe o que é pior, se ela lá em cima ou se ela aqui embaixo, né? Beleza, turma? Então, são formadas por acúmulo, né, dessas substâncias aqui embaixo. Beleza? Júnior, vamos deixar um minutinho aí na tela enquanto essa turma copia, faz o print, anota, né, turma? Agora vocês já sabem como é que é formada as pedras nos rins. E já já a gente vai falar também sobre como não, né, como se prevenir dessas pedras, beleza? Só um minutinho. Pode passar o slide? Gente, dando um like aqui, né, pro meu diretor topíssimo. Aqui, minha gente, né, é uma imagem que eu encontrei para vocês de uma situação de pedras, né, quando foi feita aí a cirurgia. E aí, além dessa tendência, né, dessa tendência natural ao problema, no caso genético, existem outros fatores que também podem provocar o surgimento de pedras, como por exemplo, a pouca ingestão de água. Então, normalmente, nós jovens, né? Nós jovens, estou falando nós, né? Porque até então a gente ainda corre risco, né? Temos a mania de não beber muita água e o pior, substituir a água por outros tipos de bebidas, como por exemplo, o povo que gosta de beber Coca-Cola, né? Deixe de besteira, faça isso não, né? Porque, turma, beber outro tipo de bebida não substitui você beber água. E o que é pior, ainda faz o processo contrário. Então, principalmente no verão, né?
você não pode deixar de beber bastante água. Ou porque você também tem uma dieta rica em sal, você gosta de comer comida salgada, ou até mesmo por conta da carne vermelha. Então, isso ainda pode se agravar. Quando há pouca ingestão de líquido, ocorre também uma concentração maior de substâncias que podem formar o cálculo. Então, quando ingerimos sal, os rins trocam o sódio presente nele pelo cálcio, né? Nós temos aí essa troca e liberando uma quantidade maior dessa substância que é a causadora de cerca de 50% dessas pedras. Já no caso da carne vermelha, suas proteínas diminuem a capacidade que o rim tem de dissolver substâncias no seu interior. E é por isso que também causam as formações sólidas, tá bom? Então, gente, normalmente, quando você vai ao médico, que você descobre essa sua tendência, ou o início, né, dela, a primeira coisa que o médico pede é para você diminuir o consumo de carnes vermelhas e aumentar a ingestão de líquidos. Então, é beber bastante água e suco de frutas naturais. E evitar ao máximo o consumo de bebidas conservantes, né? Com conservantes. E principalmente daquela lá, né? Que vocês não conhecem, que é pretinha. Pode passar aí, Júnior. E aí, minha gente? Eu coloquei aqui. Eita, mas ficou pequeno. Com relação ao filtro entupido, né? Que são substâncias retiradas do sangue que podem bloquear o rim. O sangue chega ao rim pela artéria renal, que é para ser filtrado. E depois disso, o sangue volta ao organismo pela veia renal. A filtragem ocorre em milhares de estruturas chamadas néfrons, né? A gente já falou. As estruturas que fazem a filtragem do sangue se chamam néfrons. O que for benéfico para o organismo, fica no organismo. O que for ruim é eliminado, né? O resto é todo eliminado juntamente com o excesso de água, formando a urina, tá bom? Então, isso acontece quando há pouca água, a concentração dessas substâncias aumenta, facilitando a aglomeração das partículas que se formam as pedras. Se a gente também fizer bastante uso de sal, os rins também vão absorver esse sódio, né, formando pedras. A pedra ela pode permanecer tanto dentro do rim quanto ir descendo pela ureter, como se armazenar lá na urina, na bexiga, né? E ambos os casos provocam dores fortes, sejam quando a pedra se movimenta dentro do rim, ou seja, quando o canal se contrai tentando empurrar a urina para a bexiga. Gente, de todo jeito dói, hein? Só que já passou por essa dor nos rins, né? Vai contar aí que é ruim, é dor demais. E pra gente finalizar, gente, os sintomas, né? Uma pessoa que tem pedras nos rins, ela tem febre, ela tem dor de estômago, ela pode ter vômitos, ela tem tonturas, vem sangue na urina não é normal, em hipótese nenhuma, sangue na urina é normal. E dores nas costas, né? A pessoa que está sofrendo de dores nos rins, ela sente muitas dores nas costas. Eu tenho um amigo educador físico que está com as pedras e ele sente muita dor quando ele está em crise, é hospital, não tem jeito, né? Ninguém trabalha, ninguém fica em paz, é dor demais, né? E coloquei aqui para vocês, né, turma? Que os rins adoram o fluxo sanguíneo. Por amarem o fluxo do sangue, os rins têm um fluxo sanguíneo mais alto do que comparado ao cérebro ou ao fígado. Então, dentro dos nossos rins passam mais sangue do que até mesmo no nosso cérebro. Cerca de 25% de todo o sangue do coração vai para os rins, é filtrado. Um rim de um bebê é enorme em comparação ao seu peso corporal. Então, o rim tem o seu tamanho, né, bem maior comparado à estrutura de um bebezinho. E o rim de um adulto pesa cerca de 142 gramas.
que é mais ou menos do tamanho de um punho, né? Que a gente fala aí de uma mão fechada. Beleza, turma? Então ficam aí essas curiosidades, finalizando aí a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, que vocês usem esse conhecimento aí ao longo da vida de vocês. Um grande abraço, beijão e fui!